Queridos irmãos, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui conectados, juntos, não só conectados virtualmente, mas em pensamentos, né? E hoje nós temos a presença do nosso companheiro James Ney. Bom dia, grande James. Bom dia, meus caros irmãos. Muita paz a todos. Pois é. E então, nesta manhã de domingo alegre, onde comemoramos, né, na nossa data da nossa programação terrestre, o Dia das Mães, porque, na verdade, essa data é comemorada todos os dias pelo seu trabalho divino, pela sua dedicação, por essa tarefa, né, por essa missão de ser mãe. Então, é muita alegria hoje estarmos aqui e vamos dar início. Conclamamos a todos a fazer a nossa oração, né, de permissão à espiritualidade maior. Então, vamos orar. Jesus, amigo de sempre, mensageiro da paz e do amor, mais uma vez te conclamamos a tua presença através dos seus efluidos, do seu abnegado amor que derrama a todo instante para conosco. Envolve-nos na tua paz, no teu amor, que através dos abnegados benfeitores do bem possamos estar em paz, possamos estar sendo inspirado, em particular, o nosso colaborador desta manhã, o nosso companheiro James, para que, ao desligarmos dessa conexão, possamos estar todos convictos da prática do bem e do amor ao próximo. Assim sendo, bom mestre, rogamos por toda a humanidade, que a paz, que a harmonia se faça nos corações de nós, dos nossos seres amados, dos nossos seres também, aqueles que ainda não temos, ainda como amá-los, com dedicação, com afinco, mas vibremos também para eles. Vibremos por toda a humanidade encarnada e desencarnada. Assim sendo, bom mestre, te pedimos, ser conosco, nos abençoa hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, irmãos, companheiros, nós estamos com James, que nosso tema hoje será do Livro dos Espíritos, né, com o tema Ocupações e Missões dos Espíritos, onde nós trabalharemos as perguntas 582 e 583. O nosso amigo James é colaborador, colabora com a FIEB, ou melhor, ele é colaborador do Universo, que está aí para também trazer esses conhecimentos para nós, e que possamos, então, todos vibrar, estar atentos e participar também, né, colocando as suas perguntas no chat, caso queiram, e lembrando também aos irmãos para acessar, né, o nosso Instagram, e também, dentro do possível, colaborar com a nossa instituição no sentido da nossa parte social. Então, vocês, acessando lá o Instagram, vão ver as nossas atividades e a maneira como podem colaborar. Muita paz, nós passamos a palavra para o nosso companheiro James. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, companheiro. Muito bom dia, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo seja o nosso guia nos nossos caminhos pelas estradas da vida. Eu peço licença a todos vocês, aos digníssimos irmãos, para iniciar com uma mensagem que eu escrevi agora pela manhã, dedicada a todas as mães. Hoje, um dia muito especial, como todos os demais dias, mas no Dia das Mães é o seu momento de ser lembrada que sua maternidade
é uma dádiva divina. Feliz Dia das Mães. A maternidade é esta grande dádiva divina. Quando o amor veio à Terra, na presença magnânima deste Espírito de Escor, Jesus, que pelo ventre materno de Maria de Nazaré gerou este ser iluminado que mais tarde iria nos ensinar como amar e ser amado. Maria de Nazaré, durante o seu período gestacional, teve o maior cuidado possível de carregar durante 9 meses aquele coágulo de luz que se materializava, que crescia sob a égide da maternidade divina da mulher Maria de Nazaré. Jesus, ele, em um determinado momento da sua trajetória, iria afirmar: hei de vos enviar um Consolador prometido. Este Consolador certamente seria a doutrina dos Espíritos, apresentado para a humanidade no século XIX, na Paris de então, do professor Rivail, que seria conhecido nos anais da história mundial como Allan Kardec. E naquela sexta-feira de um final de tarde, do dia 18 de abril do ano de 1857, Allan Kardec apresentava uma das maiores teses, ou melhor dizendo, o maior código de ética que se tem notícia para a humanidade, o Livro dos Espíritos. E dentro desta doutrina profunda, sociológica, antropológica, Allan Kardec vai discorrer sobre das ocupações dos espíritos, na sua segunda parte, capítulo 10. Nessas 1019 perguntas, Kardec vai discorrer sobre a questão da paternidade, da missão dos pais na Terra, o que compete aos pais, as nossas missões de administrar, de educar os nossos entes queridos, essas almas milenárias, porque todos nós somos espíritos imortais e que periodicamente reencarnamos em famílias consanguíneas, muitas das vezes, e também em famílias espirituais, almas afins que reencarnam na Terra com grandes projetos de missões, como também reencarnam na família espíritos comprometidos de vidas pretéritas, afetos, desafetos, tenebrosos, que se reúnem debaixo da mesma égide consanguínea dos laços de família para estreitar a proposta de Jesus, que é amai uns aos outros como eu vos amei. Porque a história do universo, a história do surgimento dos mundos começa na paternidade divina, no nosso lar, a família. É este grande coágulo de luz, aonde ali está inserido almas comprometidas uns para com os outros. E Allan Kardec, na questão 582, ele vai formular alguns questionamentos aos espíritos, o que cabe e nos compete no que se diz respeito ao compromisso de todos nós em ter
uma família terrestre. Pode-se considerar como missão a paternidade? Vejamos que a pergunta de Allan Kardec é objetiva. E os espíritos vai discorrer de uma forma mais prolongada, mostrando a responsabilidade nossa do ponto de vista espiritual. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele vai dizendo aqui que o homem coloca a sua responsabilidade quanto ao futuro do seu rebento, dos seus filhos. E ele diz adiante, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que é a família. Essa célula, como Joana de Ângeles vai falar no livro Constelação Familiar, nós somos uma constelação, é um microcósmico familiar dentro de um macrocosmo familiar que é universo. E essas células, essa constelação familiar, na linguagem de Joana e na linguagem de Kardec, no item 582, tem o mesmo adjetivo, tem a mesma linha diretora, é a mesma missão, é o mesmo projeto, onde ele vai dizer que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que se formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Portanto, essa resposta do item 582, os espíritos vão deixar claro que é missão dos pais conduzi-los, de educá-los, principalmente na primeira fase infantil, em que o espírito reencarnante ainda está apto a assimilar a nova egrégora familiar. Está mais fácil assimilar a educação, a orientação dos pais. Mas aqui também ele vai dizer, se os filhos vierem a fracassar, isso será um peso para seus pais. Joana de Ângeles, no capítulo 3, parafraseando a questão 582, Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Igualmente, ela vai afirmando, pode organizar-se com alguns outros espíritos que se candidatam à afetividade em ensino para a ampliação dos sentimentos afetivos em torno da sociedade em geral, compondo a sociedade universal. A resposta, essa análise do capítulo 3, os genitores, vem exatamente corroborar
o que os espíritos responderam a Allan Kardec, que essa é a missão. É em um lar onde nós vamos dirimir as nossas diferenças, os velhos ranços, as lutas desiguais de vidas passadas, enfrentamos na arena, dentro do lar, enfrentamos dentro deste lar, não uma arena no sentido de guerrear, mas arena no sentido positivo, da arena da afetividade, das trocas mútuas de amor e de sentimento, arena do autoconhecimento. É neste lar que nós vamos produzir almas generosas. E hoje nós vivemos momentos muito delicados, onde há uma desagregação da família, desta constelação familiar, por conta do avanço da tecnologia, da mídia midiática, que dita parâmetros, normas. Ontem, eu recebi, por uma dessas mensagens de WhatsApp, uma garota de 4 anos de idade, uma garotinha bastante comunicativa, ela com os lábios pintados de batom, e a mãe gravando e perguntando-lhe o que significava aquilo. E a garota iria responder para a sua genitora: eu quero ser moça, eu quero ser igual à senhora, e eu gostaria que a senhora me pintasse a minha sobrancelha, que eu quero crescer e ser a senhora. Essas situações demonstram que que a criança está queimando a sua etapa. No tempo que nós éramos crianças, adolescentes, não existia isso. A criança hoje está amadurecendo de forma prematura, sem muitas das vezes uma orientação mais perene dos pais. Os pais incentivam a determinadas crianças a queimarem as suas etapas juvenil sem nenhum atrativo pedagógico educacional. São vários relatos que certamente observamos como está a educação de pais para com os filhos. Em uma das avenidas em Salvador, eu caminhava a uma certa distância de um pai e um filho. O garoto aparentando ter 8 anos e o pai segurando as suas mãos. Caminhava em uma avenida na capital baiana e a mais ou menos uns 4 metros de distância, à sua frente, caminhava uma moça de cabelos longos, roupa colada no corpo, e o pai comentava com o filho, enquanto caminhava a uma certa distância desta moça. E eu acabei participando do diálogo entre pai e filho, porque eu vinha um pouco atrás, e o pai, meus digníssimos irmãos, minhas digníssimas irmãs, dizia o seguinte: meu filho, quando você crescer e ser do tamanho de teu pai, você vai pegar todas as mulheres. E falava da moça que caminhava na frente. Olha que moça muito linda. E quando você crescer, você vai ser igual ao teu pai. Isso é tipo de educação para o futuro da humanidade. Quando Cinira Pinto, eu tenho uma memória muito fraca, eu estou querendo lembrar o nome do nosso amigo, deixa eu consultar aqui no meu zap, como é o nome dele, eu peço licença
o nosso amigo que mandou o link, me ajude aí, meu amigo. Eu estou querendo lembrar. Jadson. Eu fico imaginando Jadson, que ontem, em um passado recente, era uma criança. Certamente o nosso amigo Jadson, tanto quantos outros Jadson espalhados pelo Brasil afora, está inserido no que Sinira Pinto iria dizer. Sinira Pinto, a pedagoga por excelência, iria afirmar: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança ou o sofrimento do homem não terá fim? Eu vou tornar a repetir, pai de Jadson, porque ele conversou comigo, mas não disse o nome dele. O pai de Jadson. A redenção... Cosme. Cosme. A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança ou o sofrimento do homem não terá fim? Cosme. O Jadson de ontem é o homem de hoje. A redenção da humanidade começa no caráter da criança. A criança de hoje é o político de amanhã. A criança de hoje é o médico de amanhã. Portanto, essa frase de Sinira vai exatamente pontuar a questão 582, que nos mostra que a missão dos pais é trabalhar o caráter, a educação dos seus entes queridos, mesmo sabendo que há almas que já reencarnam, trazendo a predisposição para a criminalidade. Há espíritos que reencarnam, trazendo a disponibilidade para o suicídio, para a depressão, para problemas de doenças de bipolaridade. São almas comprometidas, filhos que reencarnam, trazendo a persona da homossexualidade, espíritos que na última existência transitou de forma equivocada, se eu posso expressar dessa forma, e reencarna em um corpo masculino com a persona feminina, e que muitas das vezes os pais, machista, ignorante, não compreende e expulsa os filhos, como também acontece com as meninas que reencarnam com a persona masculina e é incompreendido dentro da própria família, como da sociedade. Se não tem apoio dos próprios pais, quem irá lhe apoiar lá fora? Então, são almas que são colocadas dentro da nossa egrégora familiar para ajudá-los, para amar, porque a grande família do Cristo é uma família universal. Jesus foi um irmão por excelência. Jesus foi um filho por excelência. Então, essa questão 582 vem exatamente nos apresentar sobre a questão da disciplina moral, na conduta dos parceiros, dos cônjuges, que é um fator relevante, significativo para a organização familiar, mesmo sabendo que dentro de um lar temos 3, 4, 5 filhos, e que esses filhos, cada um tem a sua própria personalidade, a sua individualidade, e que cabe aos pais, tentando ensejar essa identificação dos sentimentos entre seus filhos, que dentro de um mesmo membro que é constituído, sabemos que nós não somos iguais. Tem filhos mais tranquilos, tem filhos mais temperamentais. E
E a gente percebe isso. Ontem, no programa de uma emissora local em Salvador, eu vi aquela atriz Maria Menezes apresentando o reino animal, como os animais cuidam da sua prole. A parte mais interessante que eu achei foi a história da mãe aranha. Vale a pena acrescentar o que uma mãe é capaz de fazer pela sua prole, de dar a própria vida. A história da aranha contada por aquela apresentadora. A aranha tem o seu parto, coloca os seus filhos e coloca os pequenos aracnídeos, uma infinidade de aracnídeos que sai do bojo da aranha-mãe. E para alimentar, nos primeiros dias de vida, essas aranhas, a própria mãe regurgita, vamos dizer assim, o seu próprio vômito para alimentar os seus filhos, para que eles sobrevivam. Mas há um detalhe que eu achei interessante, que chega a um determinado momento que a própria mãe é lei da natureza, está na natureza, no instinto de maternidade divina, porque tudo que está no universo é uma paternidade divina, meu amigo Cosme. O universo, quando surgiu há bilhões de anos, foi uma explosão cósmica. Foi essa explosão da paternidade divina, e tudo no universo é movido por leis dinâmicas dentro de uma perfectibilidade. A história da aranha ontem à tarde me deixou assim tocado, que uma mãe não é capaz de fazer pelo seu filho. Ela regurgita, chega o momento que ela se coloca, a própria mãe, para ser alimento dos seus próprios filhos. As aranhas menores devoram a própria mãe. A mãe se permite ser devorada pelos próprios filhos que ela criou para dar continuidade ao ciclo evolutivo das aracnídeos. Era no interior dos Estados Unidos, em uma selva, um leopardo ataca uma criança de 10 anos na frente da mãe. A mãe não pensa duas vezes, parte com um pedaço de madeira na mão, em punho, e ataca o leopardo, briga de forma feroz, retira o seu filho das garras daquele leopardo negro, e ela enfrenta com valentia, lutando com aquele leopardo que lhe devora. Ela morre, mas ela salva o teu filho. O capítulo, o item 582, vai nos dizer que a missão da paternidade é a missão de todos os reinos de vida na Terra. O reino mineral, o reino vegetal, o reino hominal, o reino ou os reinos espirituais. Na questão 583, Allan Kardec formula a seguinte questão: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? É responsáveis os pais pelo caminho equivocado, quando nós presenciamos em uma emissora de TV recente, no Rio de Janeiro,
jovens traficantes nas favelas da capital do estado do Rio de Janeiro, trocando tiros com os policiais, aonde ceifou vidas de jovens envolvidos no tráfico de drogas. A questão aqui não é discutir se estava certo ou não, mas por trás de cada jovem traficante tem um coração, tem uma mãe de coração esfacelado. Essa pergunta 583 cabe perfeitamente o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Aonde foi que essas mães erraram em os filhos se tornarem traficantes? Não vou entrar aqui na questão ética sociológica. Lembra que eu falei de Sineira Pinto? A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, o sofrimento do homem não terá fim. Kardec fala sobre o socialismo. O meio ambiente influencia na formação, no caráter da criança, do indivíduo? Sim, influencia. Eu estou com 60 anos. Nasci em Salvador, no bairro do Palmiúdo. Minha família de classe média baixa. Quem frequentava a minha casa era Jaime, era Silas. Estudávamos na mesma escola, a Escola Parque, referência de educação na Bahia e no Brasil na década de 70. A Escola Parque, projeto Dionísio Teixeira. Jaime e Silas morava vizinho à minha casa. Frequentávamos a mesma escola, tínhamos a mesma professora, jogávamos bola na mesma rua. Jaime e Silas cresceram como eu cresci. Só que Jaime e Silas se tornaram bandidos, traficantes e foram mortos há muitas décadas atrás. E eu não fui. Qual é a diferença de Jamisney para Silas e Jaime? Se Jaime, Silas e Jamisney tiveram a mesma professora. Tínhamos o mesmo nível social. Eu frequentava a casa de Silas e Jaime frequentavam a minha casa. Aonde foi que os pais de Silas erraram e de Jaime erraram? Para que eles se tornassem bandidos e traficantes? E morreu ainda muito jovem. E eu ainda continuo aqui. Por que James Ney não se tornou este homem do mundo da criminalidade? Pela simples resposta. Cada um de nós, como eu falei inicialmente, reencarnamos trazendo predisposições para ser espírita, para ser médico, enfim, e que cabe aos pais, já em eternidade, identificar a sua predisposição. Então, a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec no item 583 vai dizer o seguinte: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Aí ele completa essa pergunta com a questão A. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiro estes daí algum proveito? E aí, os espíritos, ele é bem objetivo. Deus é justo. Como tem filhos que reencarnam de pais comprometidos, pais beliciosos,
pais problemáticos, e que nessa família reencarnam espíritos que vão se tornar almas generosas, e vice-versa. Essa é a dinâmica da vida. Como Joana de Ângeles vai nos dizer, nesse capítulo 3 da constelação familiar, ela diz assim: desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais. Antes, enquanto se preparavam para o prazer, para o desfrutar das alegrias da vida em comum, tudo seguia bem. Com a chegada do filho, uma natural mudança de conduta deve tomar o lugar das aspirações vigentes, porque, a partir de então, a responsabilidade, olha o que ela vai dizendo aqui no final, a responsabilidade para com o rebento da própria carne torna-se primordial. E aí a gente vê, nos dias atuais, as festas de baladas, onde jovens adolescentes, totalmente descompromissada, engravida, dá à luz à criança, entrega os seus filhos aos avós e vai para a balada sem comprometimento nenhum. Portanto, é da gente parar e analisar de que nós estamos vivendo um momento delicado. O mundo de regeneração, meus queridos irmãos, a família, a nova constelação familiar do futuro da humanidade, porque o futuro da humanidade está sendo preparada para o mundo de regeneração. Nestas famílias futuras, não será mais permitida ou permitido dores cruciantes, desigualdades sociais, dos valores éticos morais dentro da família. Nos mundos das bem-aventuranças, os mundos que já se tornaram regenerados, como, por exemplo, em agosto de 1858, foi publicado na Revista Espírita, por Allan Kardec, uma comunicação do espírito Palissy, que vive no planeta Júpiter, e a sociedade de Júpiter, extraplano, que fogem às percepções da tecnologia utilizada pelos astronautas, não captam as civilizações, as cidades de Júpiter, porque eles vibram em outros padrões, não são espíritos desencarnados. São uma civilização que a densidade do seu corpo foge à percepção da tecnologia terrestre que nós possuímos. E o espírito de Palissy vai descrever a sociedade de Júpiter. E ele vai dizer que Mozart é um desses moradores de Júpiter e que as almas que convivem em família, eles estão ligados por afinidades de amorosidade. Não existe desigualdade social na sociedade de Júpiter. O que permeia dentro de um lar, de uma família em Júpiter, é o sentimento de gratidão, de amor, de respeito, conquistado por todos eles. Para que vocês entendam do que eu estou falando, Júpiter, os espíritos que convivem nessas famílias, é de uma estirpe, de um Buda, de um Beethoven, de Mozart, de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá. São espíritos que são ligados por afinidade de amorosidade e não pela repugnância, pela maledicência,
pelos jogos de interesses, pela questão da sexualidade. São afinidades. Então, o nosso mundo, o futuro da nossa sociedade, da família, de um futuro distante, certamente será regida pelos laços de amorosidade, a pedagogia da afetividade, como vai nos ensinar Amélia Rodrigues em um dos seus livros, Primícias do Reino. Portanto, meus queridos irmãos, essas são as nossas considerações sobre a missão da paternidade, da construção do lar, este lar que se sustenta nos pilares vigorosos. O lar é sustentado em pilares vigorosos. E esses pilares vigorosos, sabe quem são? Quem adivinhar, quando terminar a pandemia, nós vamos dar uma viagem marcada para passar um final de semana em Paris. Eu vou dar um segundo para vocês pensarem. Eu vou responder. Esses pilares, não é? Vigorosos, é o pai do nosso amigo Jadson. É o pai de James Ney. É a frase, meu amigo Jadson, o espírito. André Luiz vai dizer, vai dizer, os espíritas são os milionários da felicidade. O que seu pai acabou de dizer, que o jovem Jadson nasceu em uma família. Eu vou concluir pedindo licença a vocês. Eu nasci em 1961. Em 1957, 4 anos antes da minha reencarnação, eu descobri uma foto na qual o meu pai, meu genitor, João Firmino da Silva, se encontrava no dia 18 de abril de 1957, assistindo a palestra do jovem Divaldo Pereira Franco, que esta semana completou 94 anos. Se meu pai estivesse vivo, teria exatamente a mesma idade de Divaldo, 94 anos. Meu pai desencarnou há 25 anos atrás. Mas naquele dia, 18 de abril de 1957, o jovem Divaldo Franco, com 26 anos de idade, e meu pai, também com 26 anos de idade, na Associação Comercial, aqui em Salvador, Divaldo proferia uma palestra sobre os 100 anos do Livro dos Espíritos, 1957. Eu descobri esta foto muito antiga, onde meu pai era uma das pessoas que estava no auditório assistindo a palestra. E eu fiquei a pensar, meu amigo Jadson, 4 anos antes de eu reencarnar, por aonde eu andava no mundo espiritual. O que nós estávamos fazendo? Com quem nós estávamos? Que tipo de educação estava sendo ministrado no nosso planejamento reencarnatório? É apenas uma hipótese. Eu iria imaginar que a minha hipótese, que 4 anos antes de reencarnar, eu já estava me aproximando daqueles que seriam meus futuros pais. E que eu já estava me aproximando do psiquismo espiritual do meu genitor. É provável que eu estava em espírito assistindo aquela palestra em 1957 como espírito, isso é uma hipótese, onde meu pai, meu futuro pai, com 26 anos de idade, estava ali assistindo a palestra do Livro dos Espíritos.
Em 1961, eu reencarnei. Aos 5 anos de idade, meu pai me levava para evangelização. Aos 12 anos de idade, eu já frequentava a sessão mediúnica com 12 anos de idade. E o espiritismo, para mim, foi algo muito assimilado e com muita facilidade, mas tendo dores. Eu encerro com essas considerações a missão da paternidade na Terra. Eu encerro com a frase da digníssima pedagoga do amor, Sinira Pinto, quando diz: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, o sofrimento do homem não terá fim. Gratidão, muita paz. Gratidão, realmente. Perfeito, James, perfeito. Nós temos aqui a pergunta no chat. Quem está perguntando é o nosso companheiro Jerônimo. Jerônimo pergunta: James, diante de sua excelente fala, pergunto: ouço pais que dizem não aguentar mais seus filhos em casa nesta pandemia. O que pensar disso? São pais que certamente devem ter um histórico. Se nós analisarmos a árvore genealógica deste pai, da questão da maturidade psicológica, moral deste pai, quando o pai tem uma postura dessa, uma fala dessa, muitas das vezes não está aguentando a pressão, porque existe um histórico. Eu torno a repetir. Cada um de nós temos a nossa maturidade psicológica e espiritual para lidar com esta situação da pandemia. O que nos cabe dizer a esses pais que tenha paciência. O dia de hoje, que se comemora o Dia das Mães, e que nós somos envolvidos nesse sentimento de ternura. Hoje, meu amigo Cosme, eu fui à padaria comprar pães e eu vi na camisa da jovem que me atendeu o nome dela, que eu acho que ela ganhou de presente da filha ou do filho. E eu disse: que presente lindo. E eu disse para ela: feliz Dia das Mães. E ela me disse: meus filhos me deram de presente. Então, esse momento é um momento onde nós precisamos desacelerar as nossas mentes, os nossos sentimentos e aliarmos esses sentimentos com o sentimento do Cristo Jesus. Augusto Cury, ao escrever o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, eu indico esta obra a todos. Ele vai dizer que nós sofremos de uma doença chamada a síndrome do pensamento acelerado. Vivemos engolido, meu amigo Jerônimo, pelo mar do materialismo, pelo imediatismo. Nós somos influenciados, impactados pelas mídias. Eu comentava com Cosme, nos bastidores, antes de entrar ao vivo, que na época de Cosme e na minha época de juventude, não é, Cosme? Nós fazíamos o espiritismo, o movimento espírita, com a alma e com o coração. E que o problema da família naquela época não era diferente da família de hoje. A questão é que nós respeitávamos os nossos pais. É uma questão de liberdade, de entendimento, mas a liberdade tem o seu nível, tem o seu momento, e a gente tem que dar certos limites. Como Augusto Cury vai dizer, pais brilhantes, professores fascinantes. O que é ser um pai brilhante? O que é ser um professor fascinante? Pai brilhante é aquele que diz amém, amém a tudo que os filhos pedem. O verdadeiro pai é aquele que também sabe dizer não. E nós, por conta da mídia, por conta
do avanço da sociedade, tudo é permissível. E não lembrando da época de Cosme, lembrando da época de James, lembrando da época de Jerônimo, quando nós tínhamos outro tipo de educação e de respeito para com os pais. Onde é que nós estamos falhando? Eu deixei bem claro aqui, não foi Cosme, nessas duas questões. Não é? É verdade. Bem claro. Então, temos mais uma pergunta aqui do Antônio, nosso irmão Antônio. Por que não se faz uma campanha para as mães em ter mais atenção educacional aos filhos homens, desde quando esses são que praticam crime, principalmente na idade adolescente e adulto? Certamente é o que eu comentei. Eu comentei que muitos reencarnam trazendo a predisposição. Muitas das vezes, esses pais, eles podem ter sido, no passado, vítimas. Eles crescem, constituem família, e tudo, eu vou repetir, tudo perpassa pela questão da educação. Haja visto que hoje a sociedade tem avançado, os trabalhos sociais, as ONGs, não é? Têm desenvolvido projetos sociais, educacionais para famílias, educando essas famílias. Eu me recordo que eu fui vítima do grupo Bebê a Bordo, em 1989. Era um grupo de jovens que exterminavam, matavam. E no bairro da Santa Mônica, aqui em Salvador, eles me pegaram, tomaram meu relógio e apontaram uma arma para a minha cabeça, meu amigo Cosme, e me perguntou para onde eu estava indo. Foi quando eu disse a eles dois que eu estava me dirigindo ao Centro Espírita de Seu Walter. Nós não dizemos assim, eu vou lá no Centro Espírita de Cosme. Isso é natural as pessoas dizerem isso. O meu salvo-conduto, Cosme, ao dizer a esses dois jovens, dois garotos, que eu estava indo para o Centro Espírita de Seu Walter, que era o Centro Espírita Celeiro de Paz, de Danailda e Seu Walter, eles dois se olharam e disseram assim, ele é gente de Seu Walter, deixa ele passar, devolve o relógio a ele. Esse foi meu salvo-conduto. Quando eu cheguei no Celeiro de Paz, eu perguntei a Seu Walter, aquele grupo lá do Bebê a Bordo me abordou. O meu salvo-conduto foi o seu nome. Sabe qual foi a resposta, meu amigo Jerônimo? Meus amigos internautas. James, todos eles, os pais, foram evangelizados aqui no Celeiro de Paz. Os pais desses garotos que se tornaram criminosos. Mas onde foi que eles falharam? O livre-arbítrio. Eles receberam toda a educação, cesta básica, tudo. Mas dentro do universo, nem todos conseguem seguir o bem. Eu citei um exemplo que eu convivi com Silas e Jaime, que se tornariam criminosos. Mas por que eu não me tornei criminoso? Se eu tive a mesma professora que ele teve. É isso que eu quero deixar claro. Nós reencarnamos trazendo a predisposição e que cabe aos pais educá-los. Mas no caso do Bebê a Bordo aí, o que seu Walter Oliveira, Cosme, eu não sei se você lembra de seu Walter Oliveira e de Dona Hilda, lá do Celeiro de Paz. Celeiro de Paz. Ele disse assim, mas James, os pais desses jovens que hoje são criminosos, eles receberam a evangelização, mas seu Walter, mas por que eles se tornaram, os filhos deles se tornou criminoso? O livre-arbítrio. Muitos se tornaram homens de bem. Nem todos seguiram a criminalidade. Quantos nós conhecemos aí que se tornou criminoso e que hoje são homens de bem e contribuem para a sociedade? Inúmeros que vivem no anonimato, que viveu preso, encarcerado, que se redimiu. O projeto é o projeto pedagógico
de Jesus, a evangelização, a educação, o investimento na educação da sociedade brasileira. Eu comentava com o Cosme que nos anos 80 a gente tinha discurso socialista dentro da casa espírita. A educação no investimento da comunidade, da família. Entendeu? Então seria isso, meus amigos. Pois bem, não é uma pergunta, mas é apenas um complemento à pergunta que foi feita por Antônio, quem faz a família paliativa, na pessoa de Jeane. Ela diz, bom dia, excelente pergunta de tio Tinho, que é o Antônio. Só trocaria o mãe, no caso, por família, pois entendo que deve ser uma responsabilidade compartilhada. É verdade, né? Minha amiga, eu falei mãe de forma propositada. Eu falei família em alguns momentos, eu falei da constelação familiar, da família odierna, mas eu falei de mãe propositada. Com todo respeito aos pais, que a responsabilidade de educá-los, os filhos, são dos pais, da mãe e do pai. Mas a mãe, ela realmente é a divisória de águas. A responsabilidade é dos dois. Mas ser mãe é uma missão extraordinária. Eu comento de forma bem-humorada. Quem fez a pergunta mesmo, Cosme? Foi Jeane. Jeane. Eu comento de forma bem-humorada, viu, Jeane? Eu digo o seguinte, Jeane, a situação está pegando para o lado dos homens na atualidade, que o nosso planeta Terra está se tornando um planeta feminino. Os grandes líderes, as grandes lideranças mundiais, quer seja na pedagogia, quer seja no mundo corporativo, quer seja no mundo político, estão sendo as mulheres. Os homens estão ficando em uma situação delicada. Eu estou pensando seriamente, Jeane, na minha futura reencarnação, reencarnar numa personalidade feminina. Porque você reencarna na personalidade feminina, você vai evoluir muito mais rápido do que na personalidade masculina. Claro que eu estou brincando, mas o que eu quero dizer é que mãe realmente é tudo isso que eu disse e muito mais. Pois bem, pela sensibilidade, muitos outros predicados bons, né? Mas, meus amigos, aqui nós finalizamos nosso encontro de hoje, desde já agradecendo a todos pela participação e não esquecendo de colaborar também dentro do possível da nossa ação social, da nossa sopa, que já foi distribuída esta manhã lá na nossa sede. E, por sinal, falando de nossa sede, o nosso companheiro James já se comprometeu. Quero ser, eu estou me comprometendo aqui ao vivo. Eu quero rever meu amigo Cosme, que certamente a gente já se cruzou na época de Juventude Espírita. Eu faço questão, quando começar as palestras públicas, eu faço questão de ir pessoalmente conhecer vocês aí. Pois bem. Mas Jaime queria dar mais um compromisso. Nos conduza na prece final. Agradecer ao nosso mestre por essa oportunidade, por favor. Perfeitamente. Senhor Jesus, agradecemos pelo dia de hoje, pela graça divina, por todas as mães que hoje comemoram um dia, tanto quanto os dias nos seus 365 dias, que é o dia da mãe, é o dia da família, que a mãe espiritual da Terra, na personalidade de Maria de Nazaré, no seu manto divino, envolvam a todas e a todos, sentindo a graciosidade da Virgem Maria de Nazaré, nos envolvendo nesta Mãe Gaia, o planeta Terra, este planeta feminino e masculino,
a Mãe Gaia, na mitologia grega, que nos carrega e nos balança nesse campo gravitacional do amor, sob a égide protetora de Maria de Nazaré e de teu filho dileto, Jesus, o governador espiritual da Terra. Este lar chamado Terra e nós, irmãos em humanidades, precisando ser agraciado pela paternidade divina. Gratidão, muita paz. Que assim seja. Gratidão a você, grande James. Grande abraço a todos e um dia de paz. Obrigado.